Fala galera do Escola do Ser, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro do mês de setembro. A gente está aqui nesse mês de setembro, super especial, para falar sobre a força do sentir. Esse é um tema que eu queria trazer para vocês por conta desse processo que eu estou vivendo com a própria gestação. Então, para a gente poder chegar num lugar mais profundo de compreensão sobre o que eu quero dizer sobre a força do sentir, eu dividi essa série em 4, que é o que está acontecendo no mês de setembro. O primeiro encontro a gente falou sobre o que é a expansão de consciência. O segundo encontro a gente pincelou, né, porque tem como explorar muito mais aquele encontro também, mas aqui são cápsulas rápidas de conteúdos para poder trazer reflexões para vocês. Esse é o objetivo dos encontros do Escola do Ser. A gente explorou expansão de consciência e autoconhecimento, e hoje a gente vai falar sobre conexão interna e descoberta da força pessoal. Então esse tema tem tudo a ver com essa próxima etapa que eu quero entregar para vocês, né, de conteúdo, para a gente poder chegar no nosso quarto encontro, que é no próximo, da semana que vem. Mas antes de eu começar a pincelar o conteúdo, vocês já sabem que todos os encontros do Escola do Ser, a gente dá alguns recadinhos importantes. Se você está acostumado com a Escola do Ser, pode passar. Se você não está acostumado, continua comigo e escuta, porque esses recadinhos são de extrema importância, tá bem? Primeiro de tudo, é muito importante dizer o que é o Escola do Ser, por que ele surgiu. Escola do Ser é uma comunidade do qual a gente tem o objetivo de traçar reflexões sobre temas de autoconhecimento. Quando a gente está numa terapia, numa jornada de autoconhecimento, porque toda jornada de autoconhecimento é um processo terapêutico. Quando a gente está num processo individualizado, é óbvio que a gente ganha um empurrão, a gente tem ali uma pessoa guiando a gente, orientando, desmistificando e facilitando o nosso próprio processo de reflexão, né? Porém, aqui, essa comunidade serve para a gente poder despertar ideias, né, dentro da nossa própria vida. O que está acontecendo com você agora e as reflexões que estão sendo apresentadas, elas automaticamente vão se sintonizar e vão se sincronizar ali de uma certa forma para poder ir despertando novas possibilidades de olhares para o seu caminhar, para a sua trajetória. Então eu espero de verdade que o Escola do Ser possa trazer essas reflexões para você e também te convido a explorar a nossa comunidade. O grupo está aqui embaixo, entra no link. Lá eu divulgo todas as informações, todas as práticas, todas as lives que vão acontecer, todos os encontros que acontecerão. Também divulgo quando a gente vai lançar a Escola do Ser Pro, que é uma versão paga do Escola do Ser, com algum tema específico para a gente poder se aprofundar. E por aí vai. Tá bom? Então eu espero que você curta isso, eu espero que você aproveite, é gratuito, então a gente tem a versão Pro que de vez em quando é lançada ao longo do ano, mas eu espero de verdade que você consiga aproveitar isso. Para mim é muito gratificante estar aqui, poder trazer essas dicas para vocês. Segunda informação super importante que eu preciso dizer é, a linguagem, minha gente, é um formato, né? A própria língua ela já estipula um formato, né? Ela tem um formato, né? Ela tem uma limitação. Então, a forma como eu estou falando pode não ser a mais apropriada para você. Se a gente estivesse num processo terapêutico, numa jornada, num encontro eu e você, que é o que acontece na mentoria Rota do Ser, se você tiver interesse, me chama nos comentários, ou entra no grupo do Escola do Ser, me chama, ou vou deixar aqui embaixo um link também para vocês sobre a mentoria. Eu iria me adaptar para você poder me compreender da melhor maneira. Mas aqui eu tô livre, falando como funciona para mim, como é a minha melhor forma de pensar. Eu, Maria Paula Pessoal. Então pode ser que a minha forma de me expressar não seja mais adequada para você aqui dentro do Escola do Ser. E tá tudo bem. O que eu te incentivo é a não parar de buscar alguém, ou algum lugar, ou alguma comunidade que possa se comunicar com você da melhor forma. Então, não para, continua. Mas se de alguma maneira eu falo alguma coisa que desperta curiosidade em você e você fala, nossa, interessante o que ela tá falando, aqui é o lugar certo, com certeza fica, porque vai ser agregador, tá bem? Então vamos lá. A gente já deu todos os recados, a gente já deu uma pincelada sobre o que aconteceu no mês
E a gente está aqui hoje para falar sobre comunicação interna e descoberta da força pessoal. Só recapitulando rapidamente, a gente falou sobre expansão de consciência no encontro passado. No primeiro encontro, né? O que é a expansão de consciência, que é aquele exercício da gente começar a perceber as coisas de uma forma diferente. Basicamente, eu não vou repetir, tá? Basicamente é sobre sair do piloto automático, começar a perceber o além que existe aqui. E a expansão de consciência dentro do autoconhecimento, ela te dá uma percepção maior das coisas que não são ditas e que estão acontecendo nesse processo, nesse ambiente, né? No primeiro encontro eu deixei para vocês uma meditação muito legal, que vocês podem voltar nela sempre que quiserem, e quando aprenderem a própria teoria da meditação, vocês podem fazer elas sozinhas. Eu te recomendo, inclusive, a praticar isso. Quando você entende como que é a metodologia da própria meditação, o ideal é você fazer sozinho, deixar de fazer ela guiada. Mas isso você só consegue com a prática. Se você é iniciante na meditação, você ainda vai precisar praticar um pouco mais. Porque ali eu uso algumas técnicas para poder te conduzir a levar uma frequência para você, uma frequência meditativa, sabe? Mais relaxada, que você vai entrar nessas ondas corretas. Mas, se você já consegue fazer isso sozinho, mesmo sem saber essa teoria, já é o suficiente. Você, de uma certa forma, já aprendeu inconscientemente como chegar nesse lugar, então pode fazer meditação sozinha. Essa é uma meditação que vai te ajudar muito a trazer a capacidade de observação e automaticamente desenvolver uma expansão de consciência dentro do autoconhecimento, que é o que a gente estava falando de enxergar além do que existe só no físico aqui. Quando a gente consegue perceber além do que existe só no físico, a gente está falando de uma comunicação interna, que é uma conexão interna, uma comunicação interna, que é exatamente o tema do nosso encontro de hoje, né? Então, quando a gente começa a perceber que existe algo internamente que se comunica com a gente, que se conecta com a gente, é a nossa essência, tá, gente? A nossa alma, nossa espiritualidade. Você pode botar vários nomes que você quiser, como eu sempre falo. A comunicação é uma coisa limitante, então aqui cabe vários nomes, e a gente pode usar vários deles e tá tudo bem. Então, a nossa intuição, né? Então, nosso ser interno, ele ganha espaço. E o que a gente precisa fazer é permitir mesmo ao longo da nossa jornada de autoconhecimento, é que esse ser interno, né, que a nossa essência mesmo, né, nossa alma, ela se comunique com a gente também. Ela ganha esse espaço, né? E vamos fazer um parêntese aqui rapidinho. Entendendo que o ser humano, ele é composto por 3 pilares, que é a mente, a alma em si, ou o espírito, bota o nome que você quiser, e o corpo. Então, a gente tem que permitir que todos esses 3 pilares, eles se comuniquem com a gente, né? Então, a nossa força, ela nasce desse lugar, desse encontro, dessa integração dos 3. Eu fecho parênteses. Na aula que vem, no encontro que vem, a gente fala mais sobre isso. Então, quando a gente permite expandir a nossa consciência, perceber que existe algo além do que existe aqui, né, do que está no básico, perceber que existe algo além e que isso traz muita informação sobre a gente. Autoconhecimento, consciência de si. A consciência de si, segundo pilar do método DCC, que é o meu método de trabalho. Então, a gente percebe que o autoconhecimento, né, ele, com essa expansão de consciência, ele traz muito mais informação para a gente. A gente cria conexão. Conexão, terceiro pilar do método DCC, que é a minha metodologia de trabalho. E essa conexão é uma conexão interna. Essa conexão interna é onde mora, possivelmente não, sim, né? É onde mora a nossa força pessoal, que a gente está falando aqui da descoberta da força pessoal, né? Então, para a gente descobrir essa força pessoal, a gente tem que se conectar internamente com a gente mesmo, ouvir essa comunicação interna, né? Então, eu explico para vocês um pouco a teoria. Parece complexo, mas não é. É e não é, tá?
e deixa de ser complexo quando a gente experimenta. Por isso que às vezes ter uma guiância, né, ter alguém te guiando durante esse processo, fica muito mais simples, porque a pessoa está vendo o que está acontecendo com você e ela está te descrevendo. Mas a gente está aqui juntos fazendo esse movimento. E na comunidade, você pode me perguntar o que está acontecendo com você e a gente vai explorando. Claro, dentro da comunidade, não é uma coisa particular, privado só para você. Então ali eu tenho as minhas limitações de trazer explicações também, né? Mas a gente está aqui com esse objetivo, tá? A Escola do Ser vem com esse objetivo. E aí eu quero trazer toda essa teoria que eu trouxe para vocês até agora, um pouquinho dentro da minha jornada de gestar, né? Encontro passado, quando a gente falou sobre expansão de consciência e autoconhecimento, eu trouxe para vocês algumas reflexões sobre a minha própria gestação, né? E aí eu falei para vocês que, na minha opinião, a jornada da gestante, né? O processo, né? A jornada de gestar é uma jornada de vulnerabilidade. E eu acho que todas as gestações sempre serão únicas. Então, independente se você já teve 10 ou uma gestação, a gente está falando de uma jornada única. Então, ela sempre será uma jornada vulnerável. Não é um caminho que você conhece. Você vai conhecer mais ou menos. Você até conhece, se for sua primeira vez, se você adquirir informação. Então, você também vai conhecer. Né? A informação, ela desmistifica todo um processo que a gente não tem conhecimento, porque você já está sabendo onde você está pisando. E se você já passou por aquilo várias vezes, você até conhece, mas de qualquer maneira, é um novo ser que está dentro de você, né? No caso das mulheres, e no caso dos homens também, porque isso atinge eles em um aspecto mental e espiritual, não em um aspecto físico, mas vai atingir em outro nível, que são os pais, né, a paternidade, e da mulher em si vai atingir, claro, no aspecto mental, no aspecto espiritual e, óbvio, no aspecto físico, né, que é o que às vezes acaba assustando muita gente e as pessoas ficam presas só no físico. E não é assim que funciona em todos os aspectos. Então a gente fala sobre uma estrada, de uma jornada de vulnerabilidade, que ela precisa ser percorrida, né, com um olhar de expansão de consciência, dentro do autoconhecimento, para você ir observando o todo que existe nessa jornada em si, né? Porque se você não observa o todo que existe, muitas das vezes você pode perder a própria magia dentro da estrada. E a gente falou semana passada um pouquinho sobre as mulheres, às vezes, temerem o desconhecido, né? Em cada curva que elas vão atravessar ali dentro da jornada de gestar, elas vão temer um desconhecido e aquilo vai amedrontar, ou elas enxergarem um pouco a magia que existe em cada curva. E essa magia que existe em cada curva, ela só é percebida para quem está praticando a expansão de consciência dentro do autoconhecimento, que é nessa teoria que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Poderia trazer de outras maneiras essa explicação, mas eu decidi trazer dessa forma, porque eu acho que faz sentido nesse raciocínio para vocês conseguirem compreender. Então, quando você tá, e aí eu digo por mim, é minha primeira gestação, sempre será a nossa primeira, né? Como eu disse antes, que a gente está sempre entrando numa jornada única. Então, se é uma jornada única, o gestar é uma jornada única, ela sempre será a sua primeira gestação. Mas é minha primeira gestação na vida mesmo, tá? Meu primeiro filho, minha primeira filha, né? Então, para eu poder olhar para os desafios que se deparam diante de mim e encontrar essa magia que eu posso querer encontrar, que é o que a expansão de consciência com autoconhecimento vai nos proporcionar, eu tenho que estar com essa minha comunicação interna muito alinhada, nessa minha conexão interna muito alinhada. Tô falando comunicação, na realidade é conexão, mas é a mesma coisa. Essa conexão interna muito alinhada. Então,
Quando eu tô conectada internamente comigo, automaticamente eu consigo enxergar essa magia na jornada do gestar. E aí, gente, tô trazendo um exemplo do gestar porque é o que eu estou vivendo agora. Eu não sei o que está passando na vida de vocês, mas eu poderia adaptar isso para o que está passando na vida de vocês. Mas como aqui o Escola do Ser, a gente fala um pouco sobre mim mesmo, o meu processo e tudo mais. Como eu disse para vocês, eu não consigo adaptar a minha linguagem aqui nesse momento para cada um de vocês, porque não é a mentoria Rota do Ser, né, que eu adapto. Aqui é o Escola do Ser, é uma coisa muito minha, de meus relatos também. Então eu tô trazendo dessa forma para vocês, tá bom? Então eu entendo que para eu poder enxergar essa magia, eu preciso de comunicação, preciso de conexão interna. E essa minha conexão interna, ela vem, é óbvio, ela é nutrida e alimentada com o meu dia a dia, com as minhas práticas diárias, com as minhas escolhas constantes a cada momento. Na minha manhã, na minha tarde, na minha noite, no meu caminhar, no meu dia seguinte, no meu dia anterior, na forma como eu decido encarar as coisas, né? E isso vai me alimentando para eu poder enxergar essa magia que existe. De acordo com que eu vou caminhando nesse lugar, eu vou encontrando as minhas próprias forças pessoais. Eu vou descobrindo as minhas forças pessoais. E a gente chega no ponto onde a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. Então eu deixo aqui para vocês essa reflexão, essa delícia de partilha, porque para mim está sendo um prazer poder partilhar isso com vocês, para vocês poderem refletir e levarem isso para a vida de vocês. Caso alguém queira me fazer alguma pergunta pessoal, tudo bem também, pode botar aqui nos comentários do canal do YouTube. Ou, se vocês quiserem entrar para a comunidade e começarem a me perguntar dentro da comunidade sobre coisas, etc., será um prazer, tá bem? A gente se encontra no nosso próximo encontro, que é onde a gente finaliza esse tema de força pessoal, né, nesse mês de setembro. Beijo grande. Tchau!